meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Antigo Egito e como essa civilização conseguiu florescer numa região de deserto. Desde 5000 a.C., as tribos que viviam próximas ao rio Nilo já cultivavam cereais como trigo, centeio, cevada, também cultivavam legumes, frutas e linho para a fabricação de tecidos. Além disso, eles também cultivavam o papiro, que era uma planta abundante nas margens do Nilo e que eles utilizavam na fabricação de papel, embarcações, cestos e muitas outras coisas. Tudo isso só foi possível porque eles souberam aproveitar os ciclos naturais do rio Nilo, que entre junho e novembro era o seu período de enchente, e à medida que a água baixava, todo o território alagado ficava rico em humus, que era essencial para a agricultura. Depois que a água baixava, eles começavam a cultivar. E nos períodos de seca, os egípcios eles souberam construir canais de irrigação para levar a água do leito do rio para regiões mais distantes. Então, tudo isso foi essencial para que esse povo pudesse se desenvolver e florescer na antiguidade. As disputas por terras férteis levaram a alianças e guerras entre os chefes das aldeias. Os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas. Era uma espécie de província. Essa província recebeu o nome de nomos, e os seus administradores eram chamados de nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Por volta do ano 3100 a.C., o rei Menés do Alto Egito conseguiu conquistar o Baixo Egito e unificou os dois reinos. Menés se tornou então o primeiro faraó, que é assim que é denominado o Reino Egito, e também deu início à primeira dinastia do Egito, que é uma sucessão de reis de uma mesma linhagem, de uma mesma família. Com isso tinha início o Grande Império Egípcio. A primeira capital do Império Egípcio foi a cidade de Tínis. Depois ela foi substituída por Mênfis, que é a atual cidade do Cairo. A história política do Egito pode ser dividida em 3 fases, sendo que, entre cada uma delas, nós vamos ter os períodos intermediários, que eram períodos de crise e enfraquecimento do poder do faraó, principalmente marcado por conflitos internos e invasões externas. O primeiro período político que nós vamos estudar é chamado de Antigo Império. Ele vai de 2680 a 2180 a.C. e ele é marcado pela construção de grandes obras públicas, como as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos e a Esfinge de Gizé. O segundo período é chamado de Médio Império. Ele se inicia aproximadamente em 240 a.C. e vai até 1780. Esse período é marcado pela expansão do Império Egípcio em direção ao sul, onde eles conquistaram a Núbia, que era uma região riquíssima em minérios como o ouro. Apesar da relativa prosperidade, o Egito ele acabou enfraquecido por rebeliões internas. Isso favoreceu a invasão de um outro povo que veio da Ásia Central, chamado Ixos. Esse povo permaneceu no Egito por aproximadamente 150 anos. O terceiro período é chamado de Novo Império. Ele se inicia aproximadamente em 1570 a.C. e vai até 525 a.C. E ele tem início justamente quando os egípcios conseguem expulsar os Ixos do seu território. Esse período também vai ser marcado pela organização de um poderoso exército, com carros de guerra e cavalaria, onde eles vão recuperar a Núbia, além disso vão conquistar a Fenícia, a Palestina e a Síria. O domínio do Império Egípcio ele vai se estender até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Isso vai dar muito poder aos faraós egípcios. Por meio da cobrança de impostos e o controle sobre as importantes rotas comerciais das áreas conquistadas, tanto o faraó quanto os chefes militares e os sacerdotes vão acumular muitas riquezas. Isso vai acabar contrastando com a situação da população, que era muito pobre e sempre que entrava em período de guerra, eles tinham que abandonar suas lavouras e fazer parte da infantaria. Isso tudo vai acabar ocasionando uma série de divergências dentro do próprio império, onde com frequência o povo vai se revoltar. Isso tudo vai acabar enfraquecendo ainda mais o Império Egípcio. E a partir do século 8 a.C., os egípcios eles vão ter o seu território invadido pelos núbios, depois pelos assírios, e finalmente no ano de 525 a.C., o seu território foi dominado pelos persas. Agora nós vamos falar sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia, ela mudou pouco ao longo dos séculos. O que nós sabemos é que a possibilidade de ascensão social era mínima, ou seja, passou uma moto agora.
Ou seja, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre, tá certo? Se você nascesse nobre, você ia morrer nobre. Então não havia possibilidade de você mudar de posição social. Para os egípcios, o faraó era o próprio Deus na terra. Ele governava o império, coordenava as obras públicas, era o chefe militar e o juiz supremo. Além disso, todas as terras lhe pertenciam, e ele acumulava grandes riquezas com a cobrança de tributos. Os altos funcionários do governo tinham uma posição de destaque dentro da sociedade. O principal deles é o vizir. Ele era a segunda pessoa mais importante do reino, ele estava abaixo somente do faraó, e ele controlava a polícia, controlava a justiça e a arrecadação de impostos dentro do império. Dentro do grupo dos altos funcionários, nós também vamos ter os escribas, que estudavam desde os 5 anos de idade em escolas especiais para poder exercer a sua profissão. Eles possuíam conhecimentos de cálculo, leitura e escrita, e eram eles quem faziam o controle de toda a vida econômica do Egito, as áreas cultivadas, o volume da colheita, o comércio, a arrecadação de impostos e muito mais. Eles trabalhavam para o Estado, também trabalhavam nos templos ou para o exército. Ainda no grupo dos altos funcionários, nós vamos ter os sacerdotes. Eram eles que executavam os serviços religiosos e controlavam a administração dos templos. Normalmente, eles eram muito ricos, devido a todas as oferendas que eram dadas aos templos e às quais eles tinham acesso. Abaixo do grupo dos altos funcionários, nós vamos ter os artesãos, que eram muito famosos no mundo antigo, principalmente ali pela fabricação de joias e vários outros utensílios que eram comercializados não só no Egito, mas também fora dele. Nós também vamos ter os comerciantes, que também vão fazer muita fortuna nesse período, e os militares. Na base da sociedade egípcia, nós vamos ter os camponeses, que também eram chamados de felás. Eles eram a maioria da população e eles trabalhavam em todo tipo de serviço, desde a lavoura até a construção de grandes obras públicas, como as pirâmides e os canais de irrigação. Em troca, eles recebiam uma pequena parte da colheita. Eles eram os únicos que pagavam impostos e tinham uma vida muito difícil. E abaixo deles, nós vamos ter os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra e eram aqueles que de fato faziam os trabalhos mais pesados, como trabalhar nas pedreiras. Uma das principais características do povo egípcio é a sua religiosidade. Desde o camponês até o faraó, todos acreditavam na existência de uma vida após a morte, e é por isso que os faraós mandavam erguer grandes pirâmides. Para um faraó mandar erguer uma pirâmide, ele acreditava que aquela seria a sua casa da eternidade, e era onde ele poderia continuar desfrutando os prazeres terrenos. Normalmente, os faraós eles mandavam colocar dentro dos seus túmulos joias, incenso, perfumes, mel e muitas outras coisas. Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses, e normalmente esses deuses eram representados tanto na forma humana, como é o caso de Osíris, como na forma animal, ou então a junção dos dois, humana e animal, como é o caso de Horus, que tem o corpo de um ser humano e a cabeça de um falcão. Além de acreditar na existência de uma vida após a morte, os egípcios acreditavam que toda pessoa ao morrer, ela seria julgada no tribunal de Osíris. Caso ela fosse absolvida, a sua alma teria direito de retornar ao corpo, mas para isso ela precisava que o corpo tivesse preservado. Por isso os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação, para preservar os corpos. Depois de concluído o processo de mumificação, a múmia era colocada dentro de um sarcófago, o sarcófago depois era colocado dentro de uma urna funerária e, por último, era conduzido ao túmulo. Lá costumava-se deixar vários objetos, incenso, mel, armas, roupas, joias e várias outras coisas que as pessoas acreditavam que seriam úteis para o defunto. Normalmente, as riquezas que eram colocadas nos túmulos variavam muito de acordo com a condição financeira da pessoa, até porque o processo de mumificação era um processo muito caro e nem todas as pessoas tinham acesso a ele. No que se refere à escrita, os antigos egípcios desenvolveram 3 tipos diferentes. A primeira delas é chamada de escrita hieróglifa, ou hieroglífica. Ela era utilizada principalmente em textos oficiais e sagrados, e geralmente era feita em pedra ou nas paredes dos templos e dos túmulos. A segunda é chamada de escrita hierática, e era normalmente utilizada pelos sacerdotes. A terceira é chamada de escrita demótica. Essa escrita ela é uma escrita mais popular, e era utilizada geralmente em cartas.
Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.